Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema As Estações da Vida, Chegadas e Partidas. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, é um prazer, uma alegria estarmos novamente aqui para podermos refletir um pouco sobre os temas da vida. E hoje o tema fala sobre a estação da vida, chegadas e partidas. É interessante porque na ansiedade de vir até aqui conversarmos, nós vamos encontrando diversos materiais que são disponibilizados às vezes no que entendemos pelo acaso. E essa semana eu consegui assistir um pequeno debate de uma pessoa que falava a respeito da formação de certos minerais que existem aqui no nosso planeta. Então, o entrevistador perguntou: quer dizer que o ouro não é aqui da Terra? E o nosso amigo que era o entrevistado disse: não, o ouro vem da explosão de duas estrelas de nêutron que se fundem e depois que entram em colapso, eles espalham diversos materiais pelo universo para a formação de outros planetas, inclusive para a formação da própria vida. E talvez nós tenhamos perguntado agora, sim, mas o que tem a ver isso com o nosso tema? Absolutamente tudo. Porque já vem daí uma mensagem da impermanência das coisas no universo. Tudo tem seu começo, tudo tem seu desenvolvimento, e mais tarde nesse desenvolvimento ele tem o que chamamos de fim, ou mesmo de uma possibilidade de colaboração na formação da vida. E assim vai com diversas coisas que são mensagens que vão chegando para todos nós sobre tudo tem o seu tempo, inclusive nós mesmos. Nessa formação que nós verificamos no universo, o nosso princípio inteligente, que é o óvulo de formação dos nossos espíritos, vai passando por diversas experiências, adquirindo o movimento. Do movimento nós vamos adquirindo os prazeres, as paixões, a inteligência. E na formação dos prazeres, das paixões, da inteligência, nós vamos aprendendo a fazer escolhas. Nós vamos premeditando algumas escolhas. Algumas dessas paixões, alguns desses prazeres se tornam tão fortes dentro de nós que muitas das vezes nós não conseguimos sequer pensar em viver sem eles. E muitas das vezes dedicamos a nossa existência na busca desses prazeres e dessas paixões. Daí nasce em nós, por vezes, aquele desejo permanente de ter aquilo conosco. E pagamos qualquer preço por isso. Fazemos qualquer coisa para que isso aconteça. Mas quando nós começamos a correr atrás da sabedoria, deixando a inteligência como plataforma para erguer esse novo patrimônio em nossos espíritos, nós começamos a refletir de forma diferente do que refletíamos até então. Nós permanecemos num estágio que todos podem chamar de morte, mas é a continuidade da vida numa outra dimensão, uma dimensão quase que imediata àquela que nós vivemos aqui. Ali nós começamos a ter uma realidade diferente do que tínhamos aqui. Ali nós imaginamos e verificamos a vida em outras dimensões, a possibilidade da extensão da vida em outros orbes, mais desenvolvidos, mais felizes, onde já não existe o conflito contínuo das almas em busca da alegria, em busca da felicidade.
E a felicidade, às vezes, é um tema bastante interessante para nós colocarmos na mesa e discutir. Porque a nossa felicidade, que muitas das vezes são utilizadas como um remédio para as nossas almas, né? Porque a felicidade também cura. Quando você está muito chateado, você está triste, você procura, de certa forma, uma compensação para trazer você de volta, ou pelo menos estabelecer alguns momentos de felicidade. Então, o que nós fazemos em busca dessa felicidade? Nós passamos numa doceria e compramos logo uns 5, 6 tipos de doces diferentes, daqueles que a gente adora, gosta, para suprimir nós. Eu mereço, eu preciso me dar uma recompensa, eu preciso buscar alguma coisa para mim. Quando não corremos ao shopping, e mesmo com o limite dos nossos cartões de crédito, da nossa conta corrente, estando assim já esgotado, nós fazemos um esforço para nos dar um presente e dizer, hoje eu estou feliz, agora eu estou feliz, pelo menos por esse momento, porque eu encontrei alguma coisa. Mas nosso planejamento, por vezes, quando nós estamos do lado de lá, ele vai de encontro a uma parábola de Jesus, que é aquela parábola do tesouro enterrado, em que o homem trabalhando no campo, durante o seu processo de agricultura, do seu processo de plantio, ele dá com uma caixa repleta de moedas, de joias, encontra um tesouro. Mas ele não é dono daquele terreno. Ele alugou aquele terreno. Então ele vai, enterra novamente aquele tesouro, vende tudo, absolutamente tudo que tem, para comprar e tomar posse daquela terra. E também ficar dono daquele tesouro. Ele faz de tudo. Ele é capaz de dar tudo que conquistou na vida para ter a posse daquele tesouro. E assim, os nossos espíritos também se comportam quando nós enxergamos do lado de lá o quanto e como é ser realmente feliz. E começa a trabalhar em nós o desejo, o anseio de alcançar esse degrau de felicidade, de harmonia, de paz para todos nós. A partir daí, nós começamos a revisar o nosso caminhar no palco das paixões, no palco dos nossos desesperos, no palco de nossas lutas terrenas, e por que não dizer, das nossas ansiedades e dos nossos medos. É necessário que nós enfrentemos tudo isso que nós criamos dentro de nós mesmos. E a partir daí, nós estabelecemos um planejamento de como adquirir esse tesouro. Planejamos o nosso retorno à carne, o nosso retorno à vida. Buscamos a companhia e o aval de diversas outras almas que nos acompanham nessa jornada, dizendo, olha, esse é meu plano. Eu pretendo fazer e realizar todas essas coisas no sentido de alcançar um pouco mais de luz, um pouco mais de paz, um pouco mais de alegria e, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento dos meus irmãos. Você me ajuda? Você colabora comigo? E vamos nos associando a diversas outras almas nos seus próprios planejamentos, que também têm a mesma ansiedade, o mesmo desejo de alcançar os parâmetros da felicidade, da alegria e da paz. Uma das coisas também que nós aprendemos, olhando a cosmologia geral, é que nós habitamos um pequeno planeta dentro de uma galáxia, num sistema solar, que não é o maior dos planetas. É um planeta que, de certa maneira, pode ser considerado como um planeta novo. Tem apenas 4 bilhões e meio de anos, de acordo com alguns cálculos. Aqui já foram desenvolvidas diversas formas de vida, de manifestação de vida, num ensaio glorioso de estabelecer qual seria o melhor período para a chegada dos espíritos que buscam a inteligência e a sabedoria. Vivemos no conjunto dessas formas de vida. Dividimos o palco com esses outros atores,
que, como nós no passado, buscavam a inteligência, buscavam a emoção e buscam, como nós, um degrau melhor em suas vidas. A partir daí, nós temos um cenário deveras interessante, que somos nós buscando a sabedoria, aqueles outros buscando a inteligência, alguns mais querendo saber dos prazeres, outro pensando em obter, em armazenar, em conquistar, em reter, para que não percam jamais a chance da felicidade, do conforto, da tranquilidade. A nossa ingenuidade, por vezes, nos coloca num palco em que nós achamos que tudo, absolutamente tudo, em termos do conforto que nós vivemos, é para sempre. E como diz o adágio da música, nós não imaginamos, muitas das vezes, carreado por essa minha ingenuidade, que o para sempre sempre acaba. Então, nós voltamos ao palco da vida com os nossos planejamentos e por vezes esquecemos que nós estamos ainda no mundo em transformação. Nós estamos num mundo que apresenta diversas convulsões, diversos comportamentos. Os nossos continentes se movem. O satélite, que é a nossa Lua, que de certa forma nos ajuda a observar os fenômenos da natureza, como a seiva das árvores, a gestação das mulheres, o movimento das marés, ela vai se afastando de nós um pouquinho a cada ano. Os nossos continentes são balsas soltas no oceano, que vão também se distanciando e vão dando um novo contorno geográfico ao nosso planeta, nos colocando em determinadas zonas que eram por vezes braços de mar, lagos formosos, cheios de vida, numa outra condição, apresentando por vezes a desertificação, apresentando a elevação de determinados platôs, aonde era o nível do mar, hoje se formam diversas outras cordilheiras. O mundo se move juntamente conosco. Parece que da mesma forma que nossas almas procuram o progresso, o nosso planeta também ensaia o progresso. Juntada a nossa ingenuidade de que tudo parece ser permanente, que nada vai mudar, que o nosso planejamento não vai ser, de certa forma, afetado, nós enfrentamos, de alguma maneira, o planejamento da própria vida, do movimento da vida e o planejamento dos nossos semelhantes. E eles vão de encontro, muitas das vezes, àquilo que nós não esperávamos. Claro que olhando toda coisa que se move na vida, no universo, nós entendemos da impermanência das coisas. Até temos a concepção de que tudo, a única certeza que nós carregamos aqui é que nós estamos de passagem. Interessante que na nossa formação judaico-cristã, nós trazemos diversos ensinamentos que, se nós lermos com mais atenção, trazem mensagens de recordação permanente para nós. Uma delas é a respeito da formação da cultura em que nós íamos ser apresentados de um único Deus, formador de todas as coisas, e da chegada da compreensão de todos nós de qual é o nosso papel aqui. E isso se faz através de um povo que sai de uma terra chamada Caldeia, na figura do nosso pai Abraão, pai de muitas nações, e eles são denominados de hebreus, que quer dizer o que estão de passagem. De certa maneira, todos nós somos hebreus, todos nós estamos de passagem. E temos que lembrar disso constantemente, porque às vezes nós somos iludidos por nós mesmos, esquecemos desse detalhe e queremos construir as coisas para o imediato e para o agora. As pessoas que nos fazem companhia e que nos completam de certa maneira,
nos ajudam a ter essa impressão. Mas ainda carregamos a ciência dessa passagem, dessa coisa temporária que todos nós temos por aqui. Não a desejamos, mas nós sabemos dela. Aceitamos que por vezes, lá no fim de nossas existências, quando nós tivermos muitos anos, e quando o corpo já estiver submetido a todos os fenômenos que a gravidade e o movimento planetário nos traz, no que chamamos do envelhecimento, no processo de entropia, de caos da nossa própria matéria, nós dissemos, parte com saudade, mas é seu tempo. Mesmo assim, nós guardamos em nós a dor da separação. Daí nasce o chamado luto. Mas o que é intrigante para todos nós, que o luto não se refere tão somente às pessoas. Não. O luto se refere às perdas que nós consideramos na vida. E o que é perder? Perder é a posição errônea que nós assumimos de que algo nos pertence. Quando isso é absolutamente uma ilusão que nós carregamos dentro do nosso coração. O que é verdadeiramente nosso? Nós ficamos no luto quando perdemos o emprego. Nós ficamos no luto quando é retirado de nós algum bem. Nós ficamos de luto quando perdemos a casa que nós habitamos. Mas o luto que dói mais em todos nós é a separação dos entes que nós não tínhamos na nossa linha de raciocínio, na nossa linha de entendimento, tomar lugar à nossa frente. Os nossos companheiros imediatos, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos irmãos, que estão ali muito próximo de nossas idades, do nosso tempo, companheiros nossos de jornada, com o qual nós disputamos, debatemos, por que não dizer dividimos muitos lances de nossas vidas. Tomamos posse muitas das vezes de certas coisas que eles nos tinham, seus sonhos, suas ideias, seus projetos, participamos de tudo isso. E nós passamos a questionar muitas das vezes o porquê se foram tão rápido, o porquê nos deixaram durante uma caminhada. E tudo tem seu propósito. Esse propósito não é o porquê, mas é o para quê. E o para quê sempre, na visão cósmica de Deus, é para nos fazer melhor. E às vezes nós indagamos por que é tão duro, tão difícil encarar esse tipo de luto. Nós imaginamos, mas será mesmo, Senhor, que é através de tanta dor que queres me ensinar alguma coisa? Quanto nós pagamos pela felicidade? Quanto nos custa a liberdade? E se nós não encontramos muitas das vezes o reflexo dessas dores na nossa vida presente, porque sim, nós somos responsáveis muitas das vezes pelos acidentes que nos levam ao óbito, à despedida, ao desencarne. Prestemos atenção muitas das vezes nos movimentos que nós seres humanos fazemos, muitas das vezes movidos pelo nosso imediatismo. Quantos lugares nós habitamos até hoje por não desconhecermos ou menosprezarmos os efeitos que eles podem trazer. Nós sabemos que muitos dos nossos amigos habitam determinadas terras que são próximas, por exemplo, aos vulcões. Parece uma coisa incrível. Vulcões ativos. Vulcões que de vez em quando dão sinais de sua presença. Mas nós nos recusamos muitas das vezes daí de lá. Porque lá nós temos uma tradição familiar,
porque lá nós temos talvez terras férteis, as melhores uvas nascem de lá, os melhores tomateiros verdejam por lá, e nós não poderíamos deixar esses tesouros para trás. É interessante esse nosso apego, essa nossa posse. Quantas são as vezes em que somos avisados através dos céus de que as chuvas vêm? As nossas leituras ainda são primárias sobre determinados eventos. Nós estamos aprendendo como se comporta o planeta. E nesse aprendizado, nós por vezes queremos colaborar e oferecemos o nosso próprio sacrifício para que o mundo tenha noção de tudo isso. E esse sacrifício vai muitas das vezes de encontro ao resgate de que nós fizemos num passado anterior, pelo nosso egoísmo, pelos nossos fanatismos, pelas nossas individualidades, onde nós precipitamos guerras, onde nós dizimamos famílias, onde nós acabamos com diversos lares, pela nossa incúria, pela nossa imaturidade. Como tranquilizar a nossa alma, nos sabendo devedores uns dos outros, sabendo que nós temos quantidade de moedas suficiente em nós para ressarcir esse prejuízo que nós causamos. Mas nem sempre isso acontece por conta de uma dívida do passado. Isso pode estar acontecendo nos dias de hoje pela nossa falta de atenção com relação à nossa própria vida. Nós não estamos aqui para dizer que isso não dói, que nós não vamos carregar isso por um determinado tempo. Nessa estação que muitas das vezes nós vemos pessoas que simplesmente acabam de desembarcar e já voltam à lotação. Pessoas que se recusam a tomar o trem, pessoas que nem descem, pessoas que nem chegam. Nós nos apropriamos muitas das vezes desse sentimento pesaroso em nós e tomamos isso como uma culpa, quando na verdade isso deveria representar para nós uma aproximação maior do sagrado, do perguntar para nós o para quê novamente das coisas. É um assunto muito delicado explicar para um pai, para uma mãe, que assiste a partida de um filho, porque isso é totalmente contra qualquer lei da natureza. Qualquer lei que nós homens estabeleceríamos, na nossa pobre inteligência ainda, de que eles têm que partir antes de nós. Muitas das vezes nós achamos que eles erraram, mas muitas das vezes nos culpamos, tentando revolver as cenas do passado. Se eu tivesse proibido, se eu não tivesse deixado, se eu tivesse impedido, se eu sentisse isso mais forte dentro da minha alma, isso não teria acontecido. Buscando analgesiar em nós um movimento que não vai voltar atrás, que não vai deixar de doer, a não ser que nós nos movimentemos de volta à vida. Eu posso dizer que no meu caminhar eu encontrei um grupo maravilhoso, formado por diversos pais, principalmente diversas mães, porque a mulher é um ser à parte. Elas sentem de maneira diferente de nós, os homens. Por isso que nós, na condição de espíritos, temos que passar por esses dois estágios, de homem e mulher, para sentirmos e pensarmos de forma diferente. A mãe, por fazer a gestação, por viver uma simbiose com aquele espírito reencarnante, ela desenvolve um sentimento que a gente pode dizer que é de amor e posse. E que é tão difícil fazer o desapego disso,
que a primeira coisa, e o primeiro movimento que tem, né, de separação, vamos dizer assim, é fazer o parto. É engraçado que o parto está ligado ao partir. Então você está partindo, a pessoa está partindo de outra para a vida. E tem muitas mães que têm aquela síndrome, né, da barriga vazia, do neném que está do lado de fora. E a maneira, às vezes, de tirar um pouco disso é colocar ele colado ao seio, colado ao ventre, permanecer no colo. Mas a gente tem que fazer ele andar, a gente tem que ensinar ele a engatinhar, a gente tem que ensinar ele a correr. A gente tem que ensinar ele a aprender. E pouco a pouco, mas muito pouco, as mães vão se libertando e libertando seus filhos, mas sempre com a preocupação. Você comeu hoje, você tomou banho, cadê onde você está? Que hora você vai chegar? Você levou o agasalho? Você levou a blusa? Nós, os homens, muitas das vezes dizemos, deixa o menino, deixa a menina. Porque nós temos a pressa, muitas das vezes, de emancipá-los, de colocá-los na batalha, da luta, da vida. Os sentimentos e as preocupações são tanto quanto diferentes, mas não o amor. O amor vai estar presente o tempo todo nessas relações. E somente nesse grupo nós vamos encontrando diversas partidas dolorosas dos seus filhos. E elas só conseguiram refazer suas vidas muitas das vezes, encontrando na figura do próximo, em outros filhos da vida, o trabalho da caridade, o trabalho da ajuda, o trabalho do conforto, o trabalho da aproximação. São mães hoje que ainda tecem diversos casaquinhos, diversos enxovais, que se preocupam no final do ano de fazer as cestas de Natal para as crianças menos favorecidas da riqueza material, mas muitas das vezes para trazer uma mensagem de dizer, olha, quando você precisar, nós estaremos aqui, como se fossem anjos tutelares, zelando pelos aqueles outros filhos que a vida nos apresenta. O luto, muitas das vezes, permanece em nós, caminhando conosco por muito tempo. Mas ele não deve, de forma alguma, servir para nos paralisar. Servir para querer interromper o fluxo da vida. Servir para nós querermos parar o trem nessa estação. Porque ela é apenas uma das muitas estações que o trem da vida vai nos levar. Estações melhores. Estações de luz. Em que nós ainda não sabemos o nosso tempo de embarque ou de desembarque corretamente. Mas nos traz hoje para um lugar magnífico, onde nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para estudar, muitas coisas para desenvolver, principalmente dentro de nós. Porque nós precisamos agora conquistar a sabedoria. E a sabedoria tem que ter espaço suficiente dentro de nós para se alojar. E para ela se alojar, nós precisamos tirar o orgulho, o egoísmo, a mágoa, a dívida, o rancor, a falta de fé. O luto nos traz a lição, acima de tudo, de que todos nós passamos pelo mesmo processo de despedida, que todos nós temos que ser solidários, e que somente aqueles que ainda não aprenderam a amar, não vão se sentir de alguma maneira atingidos por aqueles que partem, mesmo que não sejam dentro das quatro paredes que nós vivemos, mesmo que estejam em terras distantes da qual nós pisamos. Nós lamentamos profundamente
as tragédias cíclicas que a natureza nos traz, como nós assistimos nos dias de hoje. Mas existem muitas outras tragédias que estão fazendo parte do nosso dia a dia, de nossas vidas, que nem sempre nós estamos prestando atenção. A cada poucos segundos, um jovem, uma pessoa, irmã nossa, de terras distantes ou mesmo próximos a nós, tira sua vida num processo de interrompimento, de desenvolvimento e de crescimento. Diariamente, centenas de nossos irmãos, aqui mesmo no Brasil, são retirados da vida, através da violência, através do descuido que nós provocamos. Prestemos atenção nas nossas lições de aperfeiçoamento. Prestemos atenção nos sentimentos que nos conduzem a determinadas tragédias, a posições de posse, a posições egoísticas, que não devem fazer parte mais do nosso dicionário pessoal. Peçamos a Deus, peçamos a Jesus, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a todos os nossos espíritos e mentores, que nos amparem para que busquemos em nós forças de continuar. Porque sem dúvida nenhuma nós poderíamos dizer a todos esses nossos queridos irmãos que partiram: eu morreria por você. Mas do lado de lá, eles dizem para nós: por favor, viva por mim, porque assim você me honrará. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.